Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal, deixem o like no vídeo desde já, se inscrevam. Eu sou Cristiano Oliveira, espero que vocês estejam bem. Tô convidando vocês a deixarem o like nesse vídeo, joinha, eu gostei, comentar aqui embaixo, quem tiver a fim de mandar o recado, mandar a opinião também, e a inscrição no canal, que é super importante, né? Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se aqui no YouTube. Cliquem nesse botão, é de graça, não paga nada, e vocês estarão inscritos no canal do Cristiano Oliveira aqui no YouTube, que traz vídeos sobre o Grêmio diariamente. Como esse aqui, que repercute ainda a entrevista que o Renato concedeu ao Boleiragem da Sport TV, na real que ele concedeu ao Roger Flores lá na Sport TV. O Renato trouxe uma ideia, o Renato trouxe uma possibilidade a ser discutida, a ser debatida no Campeonato Brasileiro. Eu já antecipo a vocês, isso não vai acontecer. E explico aqui por quê. Para quem não acompanhou, o Renato sugeriu que o Campeonato Brasileiro de 24 fosse disputado sem rebaixamento. O Renato, ele é um cara inteligente, ele é perspicaz. É claro que ele não ia propor que o campeonato fosse disputado e que os clubes gaúchos tivessem ali aliviados do rebaixamento. Claro que ele não faria isso, porque aí soaria como uma tentativa assim de tirar o dele da reta. No caso do Grêmio, do Inter, especialmente o Juventude, que é dos três aquele que tem chances mais reais, ao menos em tese, de ser rebaixado. Então, claro que o Renato não levantaria essa bandeira. Então, o que ele fez? Ele pegou a bandeira de todos os clubes que, em tese, vão disputar uma vaga contra o rebaixamento. Então ele saiu com essa defesa, com essa ideia de ter um campeonato brasileiro sem rebaixados, tentando atrair ali o apoio de um Cruzeiro, de um Vasco, de um Atlético Goianiense, de um Cuiabá, daquele pessoal da parte de baixo que, em tese, vai de fato brigar contra rebaixamento. Foi inteligente o Renato, mas isso, gente, não vai acontecer. Por uma série de motivos. Primeiro deles, tabela. Falar de um campeonato, a proposta era um campeonato sem rebaixamento e os 4 times da Série B subindo normalmente, certo? Ou seja, o campeonato do ano que vem teria 24 equipes. 24 equipes significaria dizer que o número de rodadas do Campeonato Brasileiro pularia de 38 para 46. Não tem condições. Com 38 já é apertado, imagina 46 rodadas. Ah, mas aí é simples, é só mexer nos estaduais. Cara, eu também acho, mas se fosse simples mexer nos estaduais, convenhamos que já teriam mexido. Os estaduais botam dinheiro, os clubes grandes adoram bradar contra os estaduais, mas na prática os estaduais dão dinheiro que nenhum deles, talvez exceto o Atlético Paranaense, que peitou a TV lá no Paraná, nenhum deles tem culhão ali para peitar a televisão e dizer que não vai jogar. Em São Paulo, por exemplo, eles se organizaram, fizeram um baita estadual. Para se ter uma ideia, os grandes paulistas ganham cada um deles 40 milhões de reais da TV no estadual. Vocês acham que eles vão abrir mão de 40 milhões de reais em nome de 8 rodadas a mais no Campeonato Brasileiro? É claro que vão, é claro que não. Outra coisa, pessoal, jamais eu vou entrar nessa onda aí de comparar tragédias, certo? Mas um exemplo que foi usado e que a gente precisa trazer à realidade, porque é um exemplo verdadeiro. Quando aconteceu aquela tragédia, o acidente do voo da Chapecoense, a Chapecoense no ano seguinte foi rebaixada, certo? Naquele momento, por mais que se tivesse, olha, quem sabe os grandes vão se reunir, emprestar jogadores para a Chape, eu sei que era uma outra coisa, como eu disse, eu não vou comparar tragédias, cada situação tem a sua peculiaridade, as suas coisas bem diferentes. Mas naquele momento essa onda de solidariedade foi até a página 2. Na prática mesmo, a Chape sofreu muito e não conseguiu. É um outro tamanho, como eu disse, é uma outra realidade, mas só para dizer para vocês que nem mesmo naquele momento se livrou time A ou B do rebaixamento. Isso não vai acontecer esse ano. Então a ideia do Renato foi uma ideia muito mais para ligar um sinal de alerta do tipo, olha só, a gente talvez não brigue tão lá em cima como se imaginava, e também para meio que tirar o dele da reta para dizer o seguinte, olha só, gente, pô, qualquer coisa que venha melhor do que isso é sinal que eu fiz um grande trabalho. É típico do Renato esse tipo de situação. Mas nesse caso, a ideia proposta por ele, eu tenho absoluta convicção de que ela não vai ser aprovada, não. Vocês acham que tinha que ser aprovada? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal.